A gente está entrando hoje com mais uma live Sua Melhor Estratégia. E eu faço essa live dedicada a autônomos e pequenos negócios que queiram ter esse olhar estratégico para poder conseguir dar saltos no seu negócio, lucrar mais com estratégia e com a sua melhor estratégia. Então, se você tem algum assunto que você queira que eu aborde, né, dentro de estratégia, posicionamento de marca, sobre negócio, manda para mim, que aí eu incluo aqui, né, nas minhas lives. Então, hoje pare de correr atrás do seu cliente, né? Muitos autônomos e pequenos negócios têm essa visão, mas também não sabe como sair disso, né? E é isso que eu trago aqui. Como que a gente consegue, com posicionamento, ter a melhor estratégia, o melhor olhar para o nosso negócio com profundidade, né? E de uma forma diferente que talvez você pense, porque todas as minhas alunas que a gente está tendo, né? E cada vez mais eu estou aprofundando, acaba pensando de uma forma completamente ao contrário do que para a gente fazer, né? Então, muitas vezes não tem direcionamento, o nicho, como escolher o cliente, que é o que a gente vai falar aqui hoje, para a gente parar de correr atrás do cliente, e sim a gente ser um imã de clientes, e sim a gente atrair o cliente, né? E aí, às vezes a gente fala, como que é isso, né? Como que a gente faz para atrair nosso cliente ideal? Isso existe? Como é que é, né? Então, existe sim. É uma coisa que a gente tem que estar atento. Esse é o que eu digo, né? De ter olhar estratégico, tá com atenção, com forma técnica e focada no seu negócio, para não ficar atrás e dependendo de meia dúzia de cliente pingado e que muitas vezes nem é o cliente ideal e que muitas vezes ele nem está valorizando o seu produto ou o seu serviço da forma que deveria estar. Então aqui eu quero saber, o áudio tá tudo bem? Eu tô aqui ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram, e eu dou uma olhadinha aqui para baixo porque tem o meu roteiro. E eu vou seguindo aqui, então bem-vindos quem está chegando aí. Então, assim, eu vou fazer um resumo aqui do que eu vou falar, né? Então, vamos chegando aí, vamos esperar um pouquinho. E nem chegando, tá inverno, né? Inverno não, outono, e vai ficando seco, vai dando uma sede. E hoje eu tô aqui, ó, de xadrez já vendo festa junina, já tô meio fantasiada de festa junina aqui, para ficar no clima. Então fica aí, porque tem muita coisa boa para vocês pensarem, e quando eu falo pensar estratégico, é quebrar, muitas vezes, a forma que a gente pensa, para a gente poder pensar de outra forma e a gente poder agir de outra forma no nosso negócio, né? Porque muitas vezes a gente acaba desistindo de empreender e desistindo de fazer o que a gente quer, né? O que a gente gosta, por achar que não tem mercado ou achar que está indo pelo caminho que não é bacana e tudo mais, mas é o que você ama. Então, se é o que você ama fazer, fica aí. Não desiste, uma das minhas missões é essa, incentivar, encorajar muito as pessoas a fazerem o que elas amam de verdade. E eu tomei coragem e tô aqui, né, Má? A Má, a gente foi colegas de trabalho lá em Brasília, na Caixa Seguradora, e eu tive coragem de sair e tá aqui hoje fazendo o que eu amo da minha alma e passar o conhecimento que eu tive, né, durante 23 anos de corporativo, empreendendo também, morando fora, com várias experiências, várias dores e várias
ambições aí de fazer o que eu gosto. Então, hoje eu tô aqui falando para autônomos e pequenas empresas para fazerem o negócio de vocês de uma forma estratégica, de uma forma técnica e com o que vocês amam, que eu tenho certeza que o lucro de vocês aumenta e aumenta a prosperidade aí. Que bom, que bom. Super beijo. Saudade de você também, saudade da galera de Brasília. Elaine, prazer em conhecer, prazer em te conhecer também, Elaine, seja muito bem-vinda e estamos juntas aí, eu vou desenvolvendo aqui a live e pega um papel e caneta aí se vocês quiserem, e também eu vou convidar Elaine, quem estiver aqui, né, e é autônomo ou tem um pequeno negócio, eu tenho um programa que chama Raio-X Estratégico, que eu faço uma consultoria aqui online de 1 hora gratuita, é só ir lá na minha bio, que tem um link, o segundo link chama Raio-X Estratégico, lá tem um diagnóstico, você responde e já concorre a participar aqui comigo, de dar uma consultoria gratuita. Eu tenho várias pessoas, já mais de 40 pessoas passaram por aqui, e algumas viraram alunas da minha mentoria, outras não, mas muita gente com muito resultado. Então se inscreve lá e vem comigo aqui participar, tá bom? Então, bora começar fazer o desenvolvimento aqui. Eu vou fazer um resuminho do que eu vou falar, que pare de correr atrás do seu cliente. Então, por que a maioria de autônomos e pequenas empresas se sentem e essa necessidade de correr atrás do cliente, né? Muitas vezes, eu já vou dar algumas respostas aqui, mas tem várias outras dentro do decorrer aqui que eu me preparei para falar com vocês, mas muitas vezes é porque a pessoa entende muito do que ela faz, né, se é um dentista, se é um terapeuta, se é um médico, se você tem uma loja física de pet, de porcelanato, eu tenho alunas aqui, enfim, de qualquer tipo de ramo, muitas vezes a gente sabe o que a gente está falando, o que a gente está vendendo, mas não tem a mínima técnica de comunicação, de estratégia, de posicionamento, de marca, de produto, e toda essa composição que a gente tem que ter para ter sucesso. Então é isso que eu falo, não é porque vocês são pequenos que tem que pensar pequeno, porque... E eu trago muito aqui, né, por ter trabalhado em muitas grandes empresas, o pensamento da grande de uma forma simples para nós que somos pequenos. E que são técnicas, né, e são técnicas que eu falo, eu faço o marketing da verdade. Então, se você ama o que você faz, e aí se sente, né, que está correndo atrás do seu cliente, calma, porque tem técnica para fazer isso de uma outra forma, e de formas que são super bacanas e naturais e fluídas, e claro que vai te dar trabalho, mas vai te dar muito, eu te garanto que se você tiver um olhar estratégico, você não vai ficar lá com a sensação, né, de enxugar gelo, de matar um leão por dia, e enfim, não precisa ser assim, tá? Então, eu vou falar aqui também como podem sair dessa posição com estratégia, como que você pode parar de correr atrás do seu cliente sendo estratégica e tendo técnicas disso. E aí tá aqui o poder da ação sem uma venda nos olhos. Eu tô muito com essa questão agora, que assim, ó, porque cada vez que eu penso mais, que eu falo mais com vocês, com as minhas alunas e com quem participa aqui comigo, eu tenho mais certeza que a sensação assim, eu tô com uma venda nos meus olhos e eu não consigo enxergar uma saída. E muitas vezes você tá com sensações que não sabe que tá com essas vendas. Então, é uma certa angústia, um corre-corre, uma questão de falta de tempo, muitas vezes. Não, mas eu que faço tudo, né? Porque autônomo ou pequeno, muitas vezes a gente que faz tudo. Aí eu falo, caramba, mas
Como que eu vou fazer tudo isso e ainda mais fazer estratégia que a Fernanda tá falando e tal, eu não tenho tempo. Então, é só por isso que você tá se sentindo com essa venda nos olhos, porque você não tem esse olhar técnico e estratégico da onde ir. Então, o que eu faço aqui é ajudar você a tirar essa venda dos olhos e enxergar outros caminhos. Porque quando a gente enxerga, quando a gente muda nosso pensamento, muda nossa forma de pensar, tudo muda em volta. Aí a gente tem poder de fazer. Mas se a gente não sabe que a gente pode fazer diferente, nem isso a gente consegue, né? Então, é isso. E eu quero muito aqui falar que vocês podem e devem escolher quem são os seus clientes, tá? Então, esse é o resumo do que eu vou falar aí, só para, né, recapitular, por que a maioria de autônomos e pequenas empresas tem e se sentem que precisam correr atrás do seu cliente, como pode sair dessa posição, né, com estratégia, o poder da ação sem a venda nos olhos, porque o enxergar é importante, mas depois a gente precisa de ação, e também escolher quem é nosso cliente, e parar de correr atrás do nosso cliente. Tá, então aqui, e por que se tem muitos esses obstáculos, né, da gente se sentir que a gente fica correndo atrás do nosso cliente? Tem esse obstáculo porque muitas vezes a gente não tem um posicionamento correto, um posicionamento de empresa que ele seja único e que tenha o seu diferencial. E é isso que eu bato muito. Quando a gente começa a olhar, né, sem essas vendas, a gente começa a ter esse olhar estratégico. E esse olhar estratégico faz com que a gente enxergue nós mesmos. Porque se a gente é autônomo ou pequena empresa, a gente tem um diferencial nosso, que é nossa energia pessoal que está ali. E se a gente consegue captar qual é o nosso diferencial, a gente consegue, tem uma fase, né? Captar o nosso diferencial e depois colocar ele para jogo. Porque o que eu vejo muito, muito mesmo, alunas e pessoas que passam por aqui, é que muitas vezes não enxerga esse diferencial dentro delas, e aí, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu sou médica, e eu vivo num mundo médico, e que eu acho que todo mundo sabe o que eu sei, e que o que eu vou falar é meio banal. Por quê? Porque eu vou em congressos de médico, eu trabalho eu faço parte de uma cúpula lá que sabe muito. Então, se eu falar um detalhezinho, né, isso daqui que é muito básico para mim, vai ser ridículo. E muitas vezes esse detalhezinho básico é o seu diferencial para o seu público, porque muitas vezes vocês esquecem, né, que você, e eu também, tá, gente? Eu também sou mentorada, que o que a gente sabe é muito profundo para quem não sabe da nossa profissão. Então, o nosso público-alvo, por isso que eu digo, de deixar que os clientes, né, você correr atrás do cliente, deixar que ele venha até você, é você falar o que ele quer ouvir. E se você fala o que ele quer ouvir, dentro do seu diferencial, você vai se destacar e você vai ser um imã de clientes. Parece simples e parece fácil da forma que eu tô dizendo aqui, né, gente? É assim, é claro que quando a gente olha de cima, as coisas ficam mais simples, né? Eu costumo falar, a gente tá aqui, ó, trabalhando, fazendo o nosso trabalho no dia a dia. Quando a gente olha estratégico, é olhar aqui de cima. Quando a gente olha aqui de cima, a gente sai do meio do dia a dia, da correria, da confusão, e aí a gente olha aqui e fala, nossa, quando eu voltar lá, eu vou fazer isso, isso e isso. Agora, quando a gente volta, a gente entra nisso. Então, por isso que a gente tem que ter esse hábito de estar aqui em cima, de olhar, né? Subir o seu olhar várias vezes para nos olhar de uma forma um pouco de fora e tendo que estar dentro. Porque é óbvio que a gente tem que estar dentro, a gente tem que executar e a gente tem que fazer tudo no nosso negócio.
Mas eu não sei se fica claro, me dizem aqui, me deem o feedback se fica claro o que eu tô falando, porque a Rê tá me dando um recadinho aqui, tá bom, vê se melhora um pouco. É a luz do YouTube, estão me dizendo aqui que a luz do YouTube não tá muito bom e a live fica gravada no YouTube. Enfim, vamos ver aqui. Então, quando a gente tem esse olhar, né, de que a gente tá aqui no meio, mas a gente tá se olhando de cima, é isso que vai fazer a gente conseguir captar, conseguir falar diferente com o nosso cliente. Então, por isso que eu falo, a parte nossa, ela vem antes da parte de atrair o nosso cliente, porque se a gente não sabe o nosso diferencial, o cliente não vai saber. A gente não coloca isso para jogo, imagina, o cliente, ele, de longe, ele não vai saber qual é o seu diferencial se você não falar. E se você não despertar essa curiosidade nele, de falar assim, ó, o que eu faço é isso, 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 e eu te ajudo com isso, 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 e com as suas dores, né? Então, o diferencial, ele tem que estar muito claro. Eu faço alguns exercícios, né, na jornada Sua Melhor Estratégia, que você vai conseguir enxergar algumas coisas e você consegue enxergar o seu diferencial se você fizer o exercício de uma forma profunda, tá? Porque eu já tive muitos feedbacks disso. E o que aqui que a gente está falando é desenhar a sua persona. O que acontece? E olha, eu vou falar para vocês. Antes de eu explicar o que é, eu já digo, é uma das coisas mais desafiadoras que as minhas alunas sentem quando eu peço para fazer, tá? Então, a persona, ela é a personificação do seu público ideal. E quando você sabe quem é seu público ideal, você consegue conversar com ele. Ai, mas Fernanda, eu vou ter que falar, né, para uma persona só, para uma pessoa. Não, não é uma pessoa. Você vai escolher dentro do que você faz, e aí eu vou tentar te ajudar aqui um pouquinho a pensar. Qual é a maioria do seu público que está interessado em você? Né? São homens, são mulheres, são adolescentes, são adultos, são mulheres mais maduras, entende? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a falar uma linguagem específica para essa pessoa. Porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho 44 anos. Se uma pessoa quer falar de exercício físico, e ela tá falando lá para uma pessoa que tem um metabolismo de 20 anos e para ela ter resultado, para mim não vai me interessar, mas ela não quer que eu me interesse pelo conteúdo dela, ela quer falar com a galerinha de 20 anos, de 20 a 25, de 18 a 25, sei lá. Então ela já escolheu, ela não tá querendo que eu, Fernanda, seja público dela, ela tá bem direcionada com essa galera do metabolismo de 18 a 25 anos, por exemplo, tá? Nesse exemplo que eu tô dando aqui. Então, minhas alunas ficam extremamente incomodadas com esse, né, com a questão de escolher a persona. E podem ter certeza, as grandes empresas, elas fazem isso e são grandes porque elas sabem com quem que ela está falando. Então, por exemplo, uma companhia aérea, ela fala com as pessoas, né, que querem viajar aéreo. Ela não vai falar com uma pessoa que tem medo, né, de avião, ou só ou não faz viagens, ou que não pode viajar, ou que só faz viagens de ônibus e tudo mais. Então, tem uma linguagem e uma questão de chegar nessa persona de uma forma mais efetiva. Por isso que eu digo, né, a sua comunicação com o seu cliente vai definir como esse cliente vai despertar interesse por você.
E se você falar o que você entrega num clique fácil de ele entender, ele vai se conectar com você, entende? Então, né, então, isso, ele é super importante. E eu tenho um vídeo lá no YouTube, né, no meu canal do YouTube, que se vocês digitarem persona, ou público, né, ideal, vocês vão conseguir fazer e desenhar essa persona que eu falo passo a passo. Né, então, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aqui, né, tanto no Insta quanto no YouTube, porque é impressionante como dentro da mentoria é uma aula que as pessoas ficam muito, falam assim, não, Fernanda, mas e aí eu ensino o quê? Pega nas dores dessa pessoa. E o que são as dores da pessoa dentro do seu negócio? Dentro do meu, eu vou falar aqui, né, do Domínio Estratégia. É isso que eu sempre falo. A pessoa se sente perdida com essas vendas nos olhos, ela tá precisando de ajuda para poder enxergar o negócio dela, ela sabe muito sobre o seu negócio, mas não sabe sobre posicionamento, não sabe, quer ir para o online, mas não sabe como, não sabe o que falar, tá perdida. Então, é nisso que eu ajudo. Então, muitas vezes eu falo dessas dores para a pessoa se conectar. E muitas vezes também, já vou adiantar aqui, que tem cliente minha que acha, de repente, antiético mexer nas dores dos seus clientes, pacientes, ou seja lá o que for, como você chama, né, o seu cliente, porque fala assim, sacanagem. Por exemplo, vou dar exemplo de terapeuta. Então, muitas terapeutas me seguem aqui e falam, não, Fernanda, mas eu vou resolver a vida dela tirando a dor, como que eu vou provocar ela falando da dor? Mas assim, entende bem, se eu não falasse da dor de vocês, vocês não estariam conectados aqui comigo. E se você não falar que se a pessoa, ela tá com ansiedade, que ela tá com problema financeiro, ela tá com problema no relacionamento amoroso, ou familiar, ou com a mãe, ou com a filha, ou com... Tem tantas formas de ter dor, né? Uma pessoa que vai procurar terapeuta, você não vai conseguir conectar com o que ela precisa e entregar a sua solução que ela dá. Então, se você não conecta com ela, como é que ela vai te procurar? Entende? Quando você entende essa lógica de falar com o seu público ideal e falar o que ele quer ouvir, isso demanda o quê? Você pensar, você para de fazer curso da sua área, não para sempre, mas para um pouco de fazer curso da sua área e ficar se especializando e achar que você nunca está pronta, e começa a pensar em você como um negócio, como um cliente ideal, como que você vai atrair essas pessoas, entende? Porque daí se você muda seu raciocínio, tudo muda, tá? Então, desenhe a sua persona, eu super te encorajo, mas de fazer esses passos. Saiba qual é o seu diferencial. E depois, entenda a sua persona e depois comunica o seu diferencial. Porque eu vejo outra questão muito forte a pessoa sabe o diferencial dela e não põe para jogo, não põe na mesa, não e fica numa postura humilde, que é falsa humilde, porque assim, humildade para mim é outra coisa, é reconhecer erro, é olhar para o próximo, é fazer várias coisas, mas não se diminuir e não se valorizar. É isso o meu trabalho, eu encorajo muitas pessoas a vestirem, né, de forma adequada, com linguagem atrativa, e você saber botar para jogo o seu melhor. E qual é o problema disso? Você não vai estar enganando ninguém, você não vai estar... porque falam muito, né, que estratégia é coisa de manipulador, marketing, que é marqueteiro. Não, gente, estratégia para todo mundo, né? Então, a Má falou aqui, esse é um ponto-chave de virada mesmo, Fê, virar a chave a partir para execução, é isso, e assim, tem muita gente, porque, assim, Má, e todo mundo que tá aqui,
Quando a gente é autônomo ou tem um pequeno negócio, a gente já tem essa questão de execução, né? Já somos pessoas corajosas e que tá ali fazendo coisas, mas que muitas vezes a gente não tem a orientação de ter minimamente uma estratégia de negócio para poder seguir e executar. E aí sai fazendo um monte de coisa, fala, meu Deus, eu tô atrasada, e corre. E aí o telefone toca, você atende o telefone, aí manda o WhatsApp, aí o cliente fala comigo nas redes, eu tenho que atender. Então não tem uma organização. E sai correndo e fazendo atrás de tudo. E não tem uma visão de que tem que ter calma, tem que fazer uma coisa atrás da outra, para a gente poder ter outro tipo de resultado. Então, se a gente quer ter outro tipo de resultado, a gente tem que fazer outras coisas, porque é loucura achar que a gente fazendo as mesmas coisas vai ter o mesmo nível de resultado. Não vai, mas não vai mesmo. Então, é nisso que eu pego, né? Eu pego no pé das minhas alunas, não sei se tem alguma aqui, eu falo para elas a verdade, né? Porque o meu propósito é isso, é falar a verdade com todo amor, mas para poder virar. Porque se não fala no ponto que é, não tem como, vai continuar atrás, correndo atrás de cliente, suando e falando, caramba, mas o meu concorrente, ele tá, né, voando e eu tô aqui, por que será? E eu sou bom. E tem uma coisa que acontece também, olha só, pessoal, que tem muita gente, né, que tá numa profissão, ou se tem uma loja, ou se tem um serviço, não importa. Já tá há anos no mercado, e aí chega alguém novo no mercado e faz mais sucesso. Tá com a agenda lotada, tá cheio de cliente, então os clientes estão valorizando o trabalho, essa pessoa tá fazendo um trabalho online massa, e aí você fala, caramba, mas como que eu tô há anos no mercado, sei muito mais do que essa pessoa, e ela tá tendo mais sucesso do que eu? É simplesmente porque ela está sendo estratégica, porque ela está conseguindo olhar o diferencial dela, expor esse diferencial e fazer rodar. Porque muitas vezes não significa que você é bom no seu negócio, que você está com abundância de clientes aí, tá bom? Então dói ouvir isso, não é gostoso, mas tem solução. E ela está na sua mão. Isso que é o mais legal, né? Ela está na sua mão para você fazer. E para você fazer acontecer e girar isso aí e sair desse looping aí de não ver solução, né? Ter uma presença digital. Eu falo muito, né, sobre... É óbvio, eu tô aqui no digital falando com vocês. O digital é um canal super importante. Qualquer um, hoje em dia, com um negócio muito pequeno mesmo, está no digital. E a gente tem que aproveitar essa ferramenta poderosa. Só que tem muita gente iludida com o digital também, de que o digital vai salvar minha vida, de que ele é a solução dos meus problemas e que tudo vai acontecer magicamente se eu estiver no digital. Não é assim. Não é uma coisa fácil, só porque você vê muita gente no digital. Então, primeiro de tudo, e eu tenho pessoas, tá, eu tô fazendo, eu e a Rê, a gente tá sendo mentorada para fazer lançamento digital, e tem gente dentro dessa turma, dessa mentoria super, super top, assim, de mercado mesmo, que veio fazer a minha mentoria, que tá dentro desse grupo que a gente tá, olha só, que não é uma mentoria barata, mas veio comigo fazer o domínio e estratégia. Por quê? Porque o meu método é de eu pegar na mão e mostrar passo a passo e você saber quem você é no seu negócio e colocar essas técnicas para jogo. Então, muitas vezes, a gente tem que partir de uma coisa que a gente é muito sólido. Eu nunca tive dúvida, a gente está nessa mentoria porque eu nunca tive dúvida, eu já tinha testado o método, já funcionava, e aí sim a gente está fazendo a nossa estratégia, né, e nossos lançamentos digitais aqui. Mas muita gente vem para o online
sem saber o que falar, sem saber exatamente o que e aí às vezes acaba falando bobagem e se queimando. E muitas pessoas, mais ainda, não se encorajam de estar no digital com essa trava mesmo, tipo, eu vou digital, mas o que eu vou falar? E é isso, essa é a minha proposta, ser tão estratégica, se conhecer tanto e conhecer tanto isso que você vai para o digital de uma forma muito segura. E essa segurança é o que te traz brilho nos olhos, olha só, como que é uma cascata, assim, que é o que te dá certeza do que você faz. É muito louco isso, mas parece doido, né? Mas minhas alunas, elas já faziam coisas, muitas estão no começo, né, de uma nova carreira, de uma transição de carreira, que já sabiam, já tinham resultados, mas não tem a segurança. E aí, lá na comunidade, né, as pessoas, elas vão se ajudando, eu vou ajudando tecnicamente, e tem todo um sistema para isso, né, tem todas umas ferramentas digitais e tudo que eu faço isso, mas as pessoas vão se enxergando, elas vão ficando seguras do que elas fazem, e aí quando elas vão para o online, elas vão com os olhos brilhando, que é isso que vende, e com a sua persona desenhada, e com a fala direcionada para o seu público. Então, não tem a menor dúvida de quem ela é, para ela poder atrair pessoas, né? Então, isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente põe um pé aqui, outro lá, faz um post uma semana, fica 2 sem fazer, e não sabe, e tudo mais. Então, é isso que eu falo, a segurança de você estar fazendo o seu melhor, de você estar fazendo indo na direção, sabendo para onde você está indo, traçando essa estratégia, traçando um planejamento de marketing estratégico, tendo visão de curto, médio e longo prazo, é o que vai fazer você atrair clientes sem ter que correr atrás deles. É essa segurança de negócio, né? E não importa se você está 1 ano no seu negócio, se você está 1 mês ou se você está 20 anos, porque cada vez mais que eu tenho contato com essas pessoas, eu vejo que já teve arquiteta aqui 20 anos e não sabia o diferencial. Tem gente comigo que tem loja há 20 anos também, e está descobrindo a linguagem do seu cliente, como ser cirúrgico ali, como se posicionar, como se dar valor, como ter o cliente no centro das suas decisões, que seu negócio só existe por causa dele, mas não ser tapete do seu cliente para ele pisar. Não, a gente tem que se valorizar. Então, tudo isso faz com que você seja desejada e que o cliente também te procure, e você não fica correndo atrás do cliente, entende? Essa segurança toda vai te trazer isso, né? Então, eu não tenho como ficar falando só do cliente aqui, né, de correr atrás, sem falar de todo esse macro, de toda essa visão ampla que é minha proposta, que você tenha, e que muitas vezes fala assim, mas Fernanda, eu vou conseguir. É claro que no começo, né, são passos que você tem que dar, mas quando você tem uma visão estratégica e você treina, porque isso é treino puro, de treinar o seu olhar para ter essa visão estratégica, você vai conseguir. Então, essa é a minha proposta, né, que o domine sua estratégia é que você aprenda e não dependa mais de mim, eu pego na mão e vou junto durante 3 meses, com aulas gravadas, pegando na mão na mentoria, com aulas online, individual, olhando só para o seu negócio, mas que depois que você passa por essa jornada, que você consiga tanto entender o que é estratégia, e entender seu negócio com esse olhar estratégico, que você vá sozinha. E que você consiga depois, mesmo que você vai lançar um novo produto, um novo serviço, ou até mesmo uma nova empresa, que você sabe, né, o passo a passo ali de como funciona essa visão estratégica. Tá, então, aqui nossa, eu me empolgo em um item aqui, e tem tantos para falar, então ter essa presença digital, ela é super importante, mas vai com segurança.
tá? Sem sair falando qualquer coisa no digital. Ajude o seu público de forma gratuita para degustar seu produto ou serviço e enxergar valor em você. E de qualquer forma, entenda assim, acredito que qualquer negócio que seja o seu, você consegue entregar coisas gratuitas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna, né, que é a Vivi, ela tem a Dona Doroteia, uma loja, né, de semijoias, e aí ela falou assim, não, mas como que eu vou dar para degustar, né, se meu produto é físico, a pessoa tem que comprar, não é só do seu produto. Aí a gente, né, em sessão individual, a gente estava falando, você tem várias formas de ajudar a sua cliente, dando um conteúdo gratuito que pode ser como você guardar as suas semijoias. Assim, são vários temas. Como você deixar elas duradouras durante anos, como você guarda ela. Como você guarda as suas semijoias para poder usar na ocasião correta, porque muitas vezes a gente tem, né, mulherada, a gente tem um monte de coisa e acaba usando sempre as mesmas por não enxergar. Acontece muito isso. Eu não colocava de uma forma visualmente boa para eu enxergar, mas depois eu aprendi com ela, tá vendo? Eu aprendo com as minhas alunas também. Então, isso é dar um conteúdo gratuito de valor que ela vai se conectar com você e pode ser que ela compre de você e pode ser que ela não compre, pode ser que ela compre amanhã e pode ser que ela compre daqui um mês, daqui um ano, não importa. Você gerar conteúdo de valor e dar um pouco do seu produto para degustar, que quando a gente está falando de produto físico, entendam, nunca é só o produto físico que pode estar à venda. Tem que ter serviço embutido, tem que ter a sua alma ali, né? A Vivi, ela nasceu para vender semijoias, porque ela adora se enfeitar e ela acredita que isso traz autoestima para a mulher, e traz mesmo, e ela ensina a usar, encoraja as mulheres a usarem brincão, ó, eu tô até usando o brinco aqui, até porque ela me encorajou, e ela nem sabe, mas com o conteúdo dela. Então, não importa se você, o que você vende, você consegue dar conteúdos gratuitos que as pessoas tenham degustação. É igualzinho, gente, quando a gente vai numa loja e tem um queijo para degustar, ele te dá um pedaço do queijo. Aliás, eu vou mostrar uma coisa aqui, segura aí. Olha só que top, isso daqui que eu recebi. Eu moro do lado do Samarché, não sei aqui quem é paulista, o Samarché acho que só tem em São Paulo, mas eu tava lá no supermercado e eu recebi essa caixinha de uma menina que tava com uma sacola e ela tava promovendo o produto. Olha o que que é, se vocês conseguem enxergar. É uma pera, e aqui dentro da caixinha vem uma pera, como se fosse uma joia. Olha que diferente. Eu trouxe para falar para vocês esse exemplo que eu achei incrível. Você fala assim, mas como que eu vou fazer diferencial? É uma pera, as pessoas comem fruta. Desse jeito, promovendo, né? É claro que é uma empresa maior, mas eu estou dando ideia aqui de como o seu cliente degustar o seu produto. Eu ainda não comi, até porque eu queria mostrar, tá, para vocês, e eu vou fazer um stories disso, como que a gente consegue fazer com que o cliente deguste. Tem milhões de formas, muitas formas mesmo, de nosso cliente degustar o nosso produto ou o serviço de uma forma que a gente coloque o nosso diferencial para jogo e que a gente pare de correr atrás do cliente e que a gente seja procurada, né? Então, também mexer as peças de forma estratégica para atrair o cliente certo. Então, lembra quando eu falei que a gente está aqui? A gente está aqui, tem um campo de visão, e a gente corre para lá, para cá, para tentar tentativa de erro e acerto, mas quando a gente olha daqui de cima, isso sim é conseguir movimentar as peças que estão aqui de um olhar estratégico.
e de ir lá e fazer, né, isso acontecer. Quem tá me pedindo aqui para eu mostrar de novo, mostro, olha só, quem entrou agora, eu tô mostrando aqui, eu vou contar de novo, senão só, né, de forma que a gente pode entregar o nosso produto para degustar. E aí eu fui no supermercado semana passada, no final da semana passada, e tava lá uma moça, uma promotora, entregando aqui, ó, é uma caixa, olha só, é uma caixinha toda bonitinha, toda com os contatos, toda com conceito, ó, ela se chama Conference, formato elegante e manchinhas, tá falando da pera, tá? E manchinhas acastanhadas traduzem uma pera mais saborosa e de excelente qualidade. Então, a caixinha aqui, que você abre ela, deixa eu abrir aqui de novo, e tem uma pera aqui dentro. E foi dado, não foi dado assim, toma uma pera dentro de um saquinho, não. E aí tem aqui, ó, mais firme, e essa frase que tá aqui, ó, eu vou ler para vocês. Mais firme e crocante no começo, mais macia e mais doce após alguns dias. Lavar antes de consumir. Então, olha só, sério, sério mesmo, eles conseguiram fazer, claro que é uma pera com um preço diferenciado, e eles conseguiram fazer com que uma pera parecesse uma joia. É muito louco isso, né? Então, sempre que eu vejo uns exemplos legais desse, eu trago aqui para vocês. Então, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. Às vezes tem coisas muito simples que a gente pode fazer e a gente fica complicando muitas vezes. Ai, nossa, eu tenho que fazer muita coisa. E às vezes a gente tem que estar só conectado de quem é o nosso cliente. Esse supermercado é um mercado que ele é de classe, né, social, média alta, então, para poder surpreender o cliente, tem que ser uma coisa assim, às vezes, gente, ó, olha só, tem um exemplo aqui do Ritz-Carlton, que uma vez eu fiz uma live com a Carla, né, a Carlinha, minha amiga, nossa amiga da Rê também, da família, que ela trabalhou no Ritz-Carlton. É uma das redes mais fortes que existem no mundo, e que é mais sofisticado, e que é a forma de se apresentar o produto que faz toda a diferença, né? Isso, e a forma de apresentar, né? Lá na prateleira do supermercado, só voltando a isso, estava lá junto com as outras frutas, né? Mas para destacar os nossos olhos, foi feita essa promoção. E muito legal, vocês acham que... Eu não comi ainda para mostrar para vocês, mas eu vou comer, e quando eu for, se for doce mesmo, igual a isso, do que eles falam aqui, é claro que eu vou voltar no supermercado e eu vou comprar essa pera, né? Então é isso. E voltando ao exemplo do Ritz-Carlton, eles estão sempre de olho na experiência do cliente, sempre querendo surpreender, e sempre querendo causar o efeito uau, né, no cliente. Que isso para nós pequenos é mais fácil do que para os grandes, mas enfim. E aí eles fizeram várias pesquisas lá, e aí viram na lojinha do hotel que o produto mais consumido sempre era Tilenol. Olha só. E aí eles falaram, caramba, a gente tem tantos itens na nossa loja, né, de praia, de coisas bacanas que tem aí, e o item que é mais comprado é Tilenol. Então a gente tem muitos, né, clientes aqui, hóspedes, que ele tem esse problema de dor de cabeça. Então vamos fazer um carinho para eles. Toda vez, e aí colocaram um sistema, né, fizeram um treinamento, e aí, no Ritz-Carlton, eles fizeram o quê? Colocaram no treinamento, toda vez que alguém comprar um Tilenol, anota o número do quarto e dá um tempinho e leva um chá quentinho para a pessoa, e tinha um bilhetinho. Espero que sua hospedagem seja mais agradável com esse chá, sei que você está com dor de cabeça e espero que passe. Um carinho, não sei se era exatamente isso que estava escrito, mas mais ou menos isso. E as pessoas ficavam assim,
real. Não importa se a pessoa tem muito dinheiro, todo mundo gosta de carinho, todo mundo gosta de ser acolhido. E aí, eles tinham assim, ó, uma baita retenção de cliente por ter feito esse detalhe simples com ele. Então, assim, essa pessoa, provavelmente executivo, né, e que viaja muito, dificilmente ela larga o Ritz-Carlton em qualquer país que ela vá se hospedar. Que a questão para ela não está no preço, está na forma que ela vai ser tratada. Então, é muito massa isso. Então, olhem no negócio de vocês, o que vocês têm, o que vocês podem fazer disso para vocês terem esse cliente com vocês e vocês não correrem mais atrás do cliente. Ele tá interessado em você, entende? E aí a minha defesa é, quando a gente faz o que a gente ama, nossos olhos brilham, e a gente põe técnica de estratégia junto, ninguém segura a gente, né? Então, a Vivi tá colocando aqui, embalagem experiencial, que sacada, é demais, então nem sempre a gente vai, né, fica com o paradigma que para a gente agradar o nosso cliente, a gente tem que fazer coisas mirabolantes. Não, a gente tem que estar muito antenado. E quando a gente sai da correria aqui do dia a dia, está enfiado nessa correria do dia a dia e pensa com esse olhar estratégico e faz pesquisa com o cliente, né, Vivi, que eu falo dentro do método, eu ensino como fazer a persona, como se olhar de forma diferente, como, né, trazer esse diferencial para jogo e ser um imã de clientes, né? Então, não é só uma coisa que a gente faz, não é só uma ação que, nossa, eu vou fazer um vídeo que é viral e eu vou bombar. Gente, não tenham ilusão, né, disso. Então, a gente tem sim que olhar com todo o carinho para o nosso negócio, com toda a estratégia, e aí sim a gente vai ter resultado. E aí, como que a gente supera, né, esses obstáculos aí que a gente fala, pô, a Fernanda tá falando, parece simples, eu não tô dizendo que é simples, tá? Eu tô dizendo que existe saída, e só que a gente tem que mudar nosso olhar, e parabéns para vocês que estão aqui, já querendo mudar o olhar. E olhar para o seu negócio de forma diferente do que faz hoje. Olhar e falar assim, caramba, eu tô aqui enfiada, parecendo uma avestruz, com a minha cabeça na terra, muitas vezes, e angustiada, né, traz uma frustração, mas tem jeito de a gente, ampliar nosso olhar e a gente conseguir outros resultados, né, saiam do automático, sai do automático e pensa no seu negócio, porque pode ter certeza, ninguém tem sucesso por um acaso ou à toa, a não ser que jogou na Mega Sena. E também, quem joga na Mega Sena e ganha, muitas vezes não consegue sustentar isso, porque também não sabe administrar o dinheiro. Então, eu tô falando aqui para pessoas que empreendem com o que ama, e muitas vezes precisam de ajuda estratégica para fazer isso, e olhar para o seu negócio de forma estratégica, sair do automático, quebrar a forma de pensar, é demais, gente. Eu tenho depoimento agora quase que diário das alunas falando, caramba, mas é a forma de pensar que estava toda torta e eu estava achando, né, que era assim e não é. Saber que tendo olhar estratégico e atitude estratégica vão te trazer clientes qualificados. E não é qualquer cliente, hein, galera, é cliente qualificado, e eu falo e afirmo cada vez mais, a nossa energia traz isso, eu acredito muito, né, em energia, e botar a estratégia adequada, e eu afirmo, todas, 100% das alunas e alunos que estão comigo até hoje, eles são a minha persona bonitinha. São pessoas que têm autônomos ou pequenos negócios, que estão querendo dar um passo, que estão envolvidos, que estão engajados ali em fazer, e enfim, então todos são a minha persona. Então existe, e eu sou a prova disso aqui.
ser estratégico te dá segurança. Ai, Fernanda, mas então tudo vai ser flores, eu vou só andar em nuvens? Óbvio que não, gente. Mas tirar aquela angústia de ter que ficar matando um leão por dia, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então, a estratégia te traz isso, te traz essa segurança, essa forma gostosa de olhar o seu negócio. E você seguir, né, em frente. E aí, exemplos, né, de quem... Eu vou trazer exemplos aqui de alunos, às vezes eu trago exemplos de grandes empresas, já trouxe o da Pera, já trouxe o do Ritz-Carlton, mas eu gosto de trazer para a realidade aqui, e de como, né, que as clientes, né, não ficar correndo atrás de cliente e deixar que eles venham. A Estefânia, uma aluna minha querida e minha amiga também, ela também passou pelos processos de raio-x estratégico e também da mentoria, e ela tinha uma crença, sério, por mais que ela é terapeuta, ela faz constelação familiar, e ela tinha uma crença de que ela não era uma boa vendedora. E eu falo, gente, mas não é que ser bom vendedor ou má vendedora, é que você não tem estratégia, você não sabe o seu diferencial, você não sabe colocar para jogo de uma forma clara, objetiva. Objetividade é tudo. Seu cliente não tem tempo de ficar ouvindo você falar meia hora o que você pode ajudar ele. Então você tem que ser muito direto ao ponto, para ele começar a ter interesse de saber o que você faz, né, por ele. Então, a Estefânia, ela tá tendo resultados muito, muito diferentes mesmo do que ela tinha. O próximo passo dela é delegar e contratar uma assistente, porque ela é terapeuta celta, ela é design de consciência, ela faz constelação familiar, entre outras coisas, e ela também tem uma loja de cristais, que ela programa esses cristais, inclusive. Então aqui, eu vou mostrar para vocês também, que eu acho que vale a pena, peraí. Olha que incrível o trabalho dela. Ela primeiro manda numa super sacola, ó, bonitinha. A caixa dela, ui, tá pesado aqui. A caixa dela é, ó, já vem com uma pedra, gente. Eu vou colocar, sei lá o que eu vou colocar aqui ainda, mas... E aí ela me presenteou esse final de semana com pedras, ó, que são dos 7 chakras e tudo, mas ó, olha só o carinho. Vem com cetim, vem com, ó, alecrim, já vem com um cheirinho, lavanda, que, enfim, ela deu todas as técnicas de como fazer e tudo mais. E hoje em dia, olha que capricho, a caixa é de madeira. Então, hoje em dia ela tá vendendo muito mais. Saiu todos os paradigmas dela, que ela não era uma boa vendedora. Eu falo, pelo amor de Deus. E a gente é vendedora, todo mundo se vende o tempo todo, só que quando a gente está no nosso negócio, a gente tem que estar lá vendendo da forma correta, da forma que é muito massa, né? O cliente tá lá, ele quer te ver de uma forma que nem você sabe. E se você acessa isso, você consegue, né? E ela tá ajudando um monte de pessoas fazendo isso, e com os cristais. Ela chegou aqui, que esse final de semana teve o curso do Carlos, né? Nem todo mundo sabe, mas o Carlos é meu namorado e teve o curso dele. Ela trouxe de presente as pedras para todo mundo, né? E então, enfim, é tudo a forma que você coloca e o desejo que você cria do seu negócio, né? Ó, já criei desejo aqui na Vivi, das pedras da Estefânia. Que ela, olha que massa, não é qualquer pedra, porque você pode ir numa loja, né, de pedras e cristais comprar, mas ela programa os seus cristais para sua energia, que ela faz uma sessão ali com você. Então é muito massa, né? Então a gente sempre tem algum diferencial. A Tati está aqui no YouTube, seja bem-vinda, Tati. Então é isso, né, que eu tô falando aqui. Eu me empolgo e, nossa senhora, já deu 1 hora eu falando aqui. Boa, Vivi, é demais, né? Você é lombriguenta para essas coisas. Então,
corre lá no Insta da Stefânia Busolin, e que ela tem coisas incríveis. Então, e aqui, né, eu estava dando exemplo da Stefânia e da Nath, por exemplo, também, que é terapeuta, que ela tinha 3, olha só, o exemplo da Nath, ela tinha 3 negócios, né, separados. O dela, e a Stefânia também olhava a loja separado dela. E aí, estrategicamente, a gente reposicionou e tudo começou a fazer mais sentido e mais sucesso. Né? Por isso que eu falo que eu garanto que vai ter mais lucro, porque a forma de pensar e da gente colocar o nosso negócio para jogo, ela muda completamente quando a gente pensa diferente estratégico. Então, a Nath, ela tinha um negócio dela que bomba os atendimentos individuais, um instituto que é dividido com outros terapeutas, que ela estava querendo mais clientes, e a loja dela também, de artigos, né, que são composições assim também, incenso, acho que pedras, japamala, várias coisas. E aí a gente fez o reposicionamento dela, que é tudo uma coisa só, é energia, então, enfim, as coisas estão melhorando e estão tendo maiores resultados, né? Então, quando a gente coloca o nosso diferencial para jogo de forma consciente, com técnicas e tudo mais, a gente consegue resultado. E, enfim, então você pode estar aí, talvez, com objeção, Fernanda, mas no meu negócio eu não posso restringir meu público, né, para me conectar, o meu público é muito amplo. Olha, eu te garanto, eu não sei qual é o seu negócio, mas já passou muita gente por mim falando que não podia restringir, e hoje restringe, a fala mudou e o resultado são outros, né. A Rê tá me pedindo aqui para eu salvar a live no celular, eu vou salvar, pode deixar, Rê, já entendi, obrigada. Então, assim, façam isso. Aí fala, mas eu não consigo fazer sozinha. Parabéns, você tá aqui, já tá procurando ajuda, né? E muita gente não consegue fazer sozinha mesmo, é difícil. Eu treinei meu olhar, né? Esse meu olhar, ele tá treinado com líderes incríveis que eu tive durante a minha carreira, de 23 anos, para olhar estratégico e poder colocar para jogo, né? O nosso diferencial e ser desejado pelo nosso cliente. Então, parabéns por estar aqui de novo e se inscreve para a jornada Sua Melhor Estratégia, que você vai ter outro nível de resultado. E às vezes tem gente, muita gente que acha que, mas pensar estratégico não é para mim, eu não nasci para isso. Gente, ninguém nasceu para isso. Isso é treinado. Esse olhar, né, são vários detalhes que te compõem uma estratégia e que tem que começar e que tem que dar o primeiro passo. E às vezes a gente vai uma engrenagem aqui, ajusta e depois ajusta outra, sem ansiedade também de querer ajustar tudo de uma vez, mas isso sim é possível e é para todo mundo, tá? É só uma questão de técnica mesmo e é só uma questão de saber fazer. Então, assim, e o que pode dar errado nisso tudo, né? Se eu fizer, é você querer continuar falando com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E acaba querendo tudo e seu resultado é aquém do que pode ser. Eu te garanto que se você especificar seu público, falar a linguagem do seu público, você vai ser mais assertiva e você vai ter muito mais resultado com isso, tá? Então, um pequeno passo que você pode dar, né? Eu sempre dou uma dica aqui, não é só falar e partir para ação, é você ir lá e fazer sua persona, vai lá no meu vídeo no YouTube, desenha sua persona, e um outro passo é se cadastrar na jornada Sua Melhor Estratégia. Não existe estratégia igual ao outro, somos seres humanos únicos, e quem é autônomo e pequeno sempre vai ter o seu diferencial, por mais que você ache que tem um monte de terapeuta no mundo, você tem o seu diferencial, você vai atrair o seu público, e enfim, tem muita gente aí precisando da ajuda do seu negócio, eu tenho certeza, não sei que negócio você tem, mas tem gente, né, precisando. Então, além de fazer a persona, se inscrever na jornada, quem tiver interesse da minha consultoria gratuita para o seu negócio direcionado,
vai lá no na minha bio, no link do raio-x estratégico, responde o diagnóstico, e concorre a participar aqui comigo ao vivo, falando especificamente do seu negócio. Tá bom? Muita gente já tá tendo resultado com várias coisas, com meu conteúdo gratuito, com a minha mentoria fechada. E o meu prazer, o meu propósito é fazer isso. Eu agradeço muito a participação de vocês, gratidão por estarem aqui, por enriquecerem a minha live e o conteúdo. Que bom que vocês estão aí evoluindo, muito massa, obrigada, um beijo para todo mundo.